2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Fica entre Gênesis e Apocalipse, bem fácil de achar. Amém? Hoje você vai ter um ensino sobre a coisa mais importante da igreja. Hoje talvez não vai ser aquele culto que você vai dar aviãozinho para o lado, você vai dar um glória a Deus bem alto, talvez não, mas você vai sair daqui com um ensino profundo sobre a palavra de Deus, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Essa igreja ama a palavra de Deus, e é por isso que todos que estão aqui, com certeza, abriram sua Bíblia para ler hoje, pelo menos um capítulo. Eu ouvi um glória a Deus, aleluia, amém. Vocês vão entender logo mais do que eu estou falando. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Fica sua Bíblia aberta, por favor, por gentileza. Você vai manter ela aberta. Eu te peço uma coisa só, não fecha ela por nada. Fica me julgando, me analisando, para ver se eu vou pregar de acordo com as escrituras. Se eu não pregar de acordo com a Bíblia, você tem o dever de me cobrar no final do culto. Amém? Você precisa amar a palavra de Deus. A palavra é sagrada. A palavra de Deus é sagrada. É o livro mais publicado no mundo. É o livro mais traduzido no mundo. É o livro mais lido no mundo. Mas também é o livro mais perseguido do mundo. É o livro aonde há ódio contra ele e contra a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque justamente ela é aquilo que nós lemos agora. Toda a escritura é inspirada por Deus. E primeiramente útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção. Mas é claro que nem todos gostam de ser repreendidos e também corrigidos, não é mesmo? Mas nós precisamos, porque afinal o homem é terrivelmente mau. O homem é terrível e precisa de instruções divinas para que tenha uma vida aqui na terra, sendo preparada para viver no céu com Jesus. Sem a palavra de Deus, não há como você compreendê-lo, não há como você entendê-lo, não há como você adorá-lo, não há como você engrandecê-lo, não há como você senti-lo sem a palavra de Deus. A palavra deve ser o nosso alimento diário, todos os dias. E o grande erro no qual Jesus repreendeu veemente foi esse. Ele diz em Mateus 22, 29, olha, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem as escrituras e muito menos o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele só se manifesta através da palavra. Não há outra maneira. Em Atos dos Apóstolos nós vemos que as 4 vezes que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, 3 delas foi no meio da pregação. É a mesma pregação e com o mesmo pregador, Pedro, ele está pregando a palavra quando de repente o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então nós temos aqui palavra e poder de Deus. Nós precisamos da palavra e amar a palavra, porque é ela que nos alimenta, que nutre a nossa fé. É ela que nos faz compreender as coisas eternas. É ela que tem as respostas para toda a nossa vida. E nós precisamos aprender a amá-la, e não somente isso, mas lê-la e colocar em prática aquilo que nós lemos. Eu quis para nós, Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes
da palavra. Talvez hoje a maior dificuldade de um crente é ler a sua Bíblia. Algo ordinário, como oração e também jejum. Mas não tem como nós vivermos o extraordinário de Deus sem viver o ordinário, sem sermos metódicos em praticar as disciplinas espirituais. É por isso que o salmista vai dizer: a tua palavra, no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você quer o seu caminho iluminado? Palavra. Aqui está a direção para os seus passos. É lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Aqui estão a luz para iluminar a sua vida. Coma a palavra, se alimente dela e não dependa da pregação de domingo e quarta-feira, porque senão você vai morrer de fome. Você vai viver cambaleando de segunda a sábado. Vá direto à fonte. Nós cantamos: quero beber, Senhor, do teu rio, dai-me de beber da tua fonte. E Deus está dizendo: meu filho, a fonte está aqui, ó. Todo dia na sua mão está a fonte, meu filho. Está na tua mão, é só orar a Deus e dizer: Espírito Santo, me revela Jesus na tua palavra. Esse livro lido sem o Espírito Santo pode ser qualquer livro, qualquer. Mas quando eu oro, digo: amigo Espírito Santo, me revela a tua palavra. É o único livro que se torna em que o autor está presente. E é por isso que nós devemos aprender a falar sobre a palavra. E eu quero instruir você, instigar você a amar as Escrituras como nunca antes. Porque ela não chegou até os nossos dias de qualquer jeito, não. Não foi fácil, não. Houve muita ameaça e perseguição para que esse livro estivesse aqui hoje. Muitos líderes, reis, políticos fizeram esforços para esconder a mensagem da Bíblia, para impedir que o homem chegasse ao conhecimento das Escrituras. Você quer um exemplo? 167 antes de Cristo, o rei Antíoco Epifânio queria obrigar os judeus a se converter à religião grega. Então ele mandou destruir todas as cópias das Escrituras hebraicas, o que hoje é conhecido como o Velho Testamento. Ele mandava os seus enviados para rasgar a Bíblia, queimá-la aonde quer que achassem, e também matar aqueles que a liam. Você quer outro exemplo? Na Idade Média, alguns líderes católicos se irritaram porque membros comuns da igreja estavam pregando a Bíblia, tinham acesso a ela. E para eles diziam assim: você pode ter acesso a só uma parte da Bíblia, a somente o Salmo em latim, e pronto. E aqueles que tinham acesso à Bíblia escondido eram chamados de hereges. Então, eles mandaram perseguir as pessoas que fossem encontradas lendo essa palavra, e destruir isso, e colocar fogo nas suas casas. Então a Bíblia teve muitos inimigos, até ela chegar aos dias de hoje. Ainda hoje ela é perseguida, ainda hoje ela é queimada. Tem países que é proibido você abrir a Bíblia em praça pública. Pasmem, mas isso acontece. Como que a Bíblia permaneceu intacta até os nossos dias? Naquele tempo do rei Antíoco Epifânio, a nação de Israel começou a se dividir, a se dispersar. Então comunidades de judeus foram para outras cidades. Historiadores vão dizer que 60% dos judeus naquela época não moravam em Israel, foram para outros lugares, e por isso a Bíblia permaneceu acessível a todos eles. Eles tinham a Bíblia na sinagoga, liam, e essas cópias
que foram usadas por várias gerações pelos nossos irmãos. Nós também encontramos um homem que foi morto por traduzir a Bíblia, William Tyndale, o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi proibido, foi preso e foi morto por causa disso. Mas essa Bíblia permaneceu intacta até chegar a nós. Nós temos diversas versões na nossa casa: Bíblia da mulher, Bíblia do pregador pentecostal, Bíblia do homem que ora, Bíblia do casamento feliz. Tem várias versões. Mas a pergunta que eu te faço: quantas vezes você já leu a sua Bíblia de capa a capa? Não precisa responder. Eu já sei a resposta. A maioria ainda não. Porque nós somos criados numa cultura aonde não se deve dedicar aos estudos, e principalmente a religião. Não, vá na igreja, ouça o que o pastor está dizendo e obedeça-o, mesmo ele te enganando, mesmo ele te roubando, mesmo ele falando heresias, e você aceitando. Ok, beleza. Isso acontece nos dias de hoje. Agora, como que eu não sou roubado, enganado? Quando eu conheço a fonte, eu vou direto a ela. Se é para Jesus, pode aplaudir. Sabe quem é o seu maior inimigo? É o diabo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizer que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a glória de Deus na face de Cristo. O diabo não quer que você tenha acesso às Escrituras, assim como os reis do passado, as autoridades do passado, porque eles sabiam que essa palavra tem a única mensagem, que é a mensagem mais poderosa dessa terra. Essa mensagem pode transformar um homem, uma casa, uma cidade inteira, porque a palavra não vem de baixo não, ela vem de cima, ela vem do alto, ela vem do Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Espírito Santo. O maior milagre do Velho Testamento, talvez para muitos, foi o Mar Vermelho se abrindo. Moisés abriu o Mar Vermelho. Mas o maior milagre que nós precisamos, atuais hoje, não é o Mar Vermelho se abrindo não, mas é o entendimento se abrindo para entender as coisas de Deus. É disso que nós precisamos. Para você entender, muitos muçulmanos no mundo inteiro ingressam em escolas de memorização do Alcorão, ainda crianças, e saem por volta de 12 anos de idade, em média, com todo ele memorizado. Isso é vergonhoso, porque aqueles que adoram um Deus falso conhecem a Bíblia do falso profeta chamado Maomé. Mas agora aquele que é o Deus verdadeiro, que deu uma carta de amor a todos nós, nós negligenciamos, nós rejeitamos e dizemos assim: não tenho tempo, pastor, não tenho tempo, eu trabalho, acordo cedo, tenho que trabalhar, e depois tem função na igreja à noite, eu tenho um compromisso. Meu irmão, isso é uma desculpa esfarrapada. Nós achamos tempo para aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu estou vivendo um tempo que eu estou achando que estou ficando velho, porque eu não consigo mais parar para olhar um filme inteiro. Eu não consigo mais, porque é só bobagem. A gente liga a TV, é só bobagem, o Instagram é só bobagem, e a nossa fé não está sendo aumentada, está sendo denegrida. A única coisa que nutre a fé é a palavra de Deus, a oração, o jejum, a devoção ao nosso Deus. Eu lembro que quando eu me converti de verdade aos 18 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi comer a Bíblia de capa a capa. Eu comecei a ler, a estudar, só que eu era uma pessoa, um jovem que detestava a leitura. Eu detestava copiar na escola. A minha mãe, ela
assim, economizou muito dinheiro comigo, porque os meus cadernos eram todos em brancos, porque eu não gostava de a professora copiar lá, e eu ter que copiar, eu achava um absurdo, uma perca de tempo. Então todo ano, ela não precisava comprar caderno novo, afinal estavam em brancos, mas eu sempre passei de ano, prestei atenção, e passava de ano. Então eu não gostava de ler, não gostava de estudar, mas quando eu me converti de verdade, eu também me converti para a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia de capa a capa, e isso pendura até os dias de hoje. Eu já li a Bíblia em 6 meses, em 1 ano. Eu já li a Bíblia toda de capa a capa em 3 meses. Tem dias que eu acordo para ler a Bíblia, um livro inteiro. São 20, 30 capítulos. Às vezes menos, às vezes mais. Mas nós devemos recorrer todos os dias a nos alimentar da palavra, porque só dela provém as palavras de vida eterna para nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos, porque aqui contém a mensagem mais importante do mundo. São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.100 versículos, mais de 40 autores, inspirados por um único Deus. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 176 versículos, e justamente esse fala sobre a própria palavra de Deus. É a Bíblia que é inefável, infalível, inerrante, não contém erros e é totalmente confiável, porque foi inspirada por Deus a homens. É a própria palavra de Deus para nós. O tema central da Bíblia é simples: Deus nos ama, mesmo pecadores. Por isso enviou Jesus para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna com Ele. A própria Bíblia ensina sobre ela. Você quer ver? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui contém as palavras de Deus para o homem. Mateus 22 vai dizer para nós assim, 24 na verdade, 35: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus são eternas, ecoarão por toda a eternidade, ecoarão para todos sempre. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. A tua palavra eu guardei no meu coração. O Salmo 119 também vai dizer assim para nós: desvenda os meus olhos para que eu contemple a beleza da tua palavra. Nós precisamos nesses dias mais do que nunca ter os olhos desvendados pelo Espírito Santo, para que venhamos amar essa palavra, lê-la e praticá-la, porque é disso que nós mais precisamos nesses dias. O próprio Jesus respondia com a palavra, porque ele conhecia a palavra, afinal ele é o autor dela. Jesus citou mais de 200 vezes o Velho Testamento, quando esteve aqui na terra. O Jesus, o Cristo, a própria palavra encarnada, ele ensinou e falou sobre a importância das Escrituras. É importantíssimo entendermos isso, porque quando nós estamos lendo essa palavra, o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração, mesmo não vendo, mesmo não percebendo, mas você interiormente está sendo alimentado, nutrido pela palavra da verdade. Sabe por quê? Porque a palavra move o homem, a oração move a Deus. Você precisa ser movido pela palavra de Deus, e não por palavras de homens nenhum. Você não tem que ter ídolos de homens, você não pode criar ídolos do YouTube. Você tem que ter um ídolo só, se chama Jesus de Nazaré. Ele contém as palavras verdadeiras.
Hebreus 4:12 vai dizer assim para nós: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que vai entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e é capaz de discernir as intenções do coração. É viva e eficaz. Viva é do termo hebraico zão, que significa viver, respirar, estar entre os vivos. É porque o próprio Deus está conosco quando abrimos a sua palavra. Aqui estão as respostas. Essa palavra também é comida, é alimento para você. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como eu tenho que me alimentar todos os dias, comer um bom churrasco, é claro, ou também um sushi, concordo que é bom também. Agora, você também precisa alimentar o seu espírito, e só tem uma maneira: é através da palavra de Deus. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Sabe qual é o problema dos nossos dias? É que nós estamos acostumados a comer mingauzinho, a comer comidinha fraquinha, e daí quando vem uma comida forte, nos faz mal. Quando vem uma exortação de Deus, nos causa um mal-estar, porque está acostumado a comidinha, coisinha, leitinho. Mas nem só de leitinho viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Todas as promessas, todas as instruções, é de toda ela que nós precisamos. Nós estamos acostumados a comer comida estragada, que já é mastigada por outros e dada a nós para comer. É isso. Quando você depende só do pregador do YouTube, você está comendo comida mastigada. Você não está indo direto à fonte, ao alimento que está disposto a todos nós. Agora, quando você se alimenta direto à fonte, meu irmão, você é um crente forte. Você é um crente que conhece a Deus e conhece a você mesmo. Você sabe o poder que tem um crente que ora e lê a palavra de Deus. É um crente fortalecido. É um crente que não se apavora diante das circunstâncias, não. Porque ele sabe que as respostas estão aqui. Ele sabe que o Redentor dele vive e por fim se levantará sobre a terra. Aqui estão as palavras de vida eterna. Tudo que você precisa está aqui para você. Obrigado, Espírito Santo. Então eu comecei a me apaixonar pelas Escrituras, ler uma vez por ano, de capa a capa. Isso me chamou muita atenção, porque teve um homem na história, que nós até conhecemos até aqui, chamado George Miller. A história conta que esse homem foi o homem que mais leu a Bíblia toda. Ele leu mais de 200 vezes de capa a capa, sendo 50 delas de joelhos. Esse homem tinha uma agenda de pedidos de orações para Deus. E a história vai contar que todas as suas orações foram respondidas por Deus. Ele foi conhecido como o pregador, o missionário dos orfanatos. Cuidava de vários orfanatos. E tem várias histórias sobrenaturais que é contada ao seu respeito na sua biografia. Uma delas é: um dia, de manhã cedo, as crianças estavam na mesa para tomar café da manhã, mas não tinha pão. Então uma das governantas chama o senhor George Miller e diz: Senhor, não temos pão hoje para as crianças, o que nós faremos? E ele: fica em paz, porque eu vou orar e Deus vai prover. Naquele momento ele faz uma simples oração. Não demorou alguns segundos, alguns minutos, um carroceiro para na frente do orfanato, com a roda quebrada. Então o que acontece? Como ele não poderia entregar o que ele tinha na carroça, ele decidiu doar para o orfanato. E era uma carroça cheia de pães.
Esse é o Deus que nós conhecemos através da palavra de Deus, que nos faz confiar nele cegamente. Confiança em Deus é confiar cegamente nele, não é questioná-lo a todo tempo. Deus, por que isso, por que aquilo? Não, nós não devemos questionar a Deus. Sabe por quê? Quando nós questionamos a Deus, a resposta pode demorar até mesmo anos, porque um crente que entende quem Deus é, não questiona, apenas coloca a sua fé em prática. Teve um homem na Bíblia que ousou questionar a Deus. Ele fez um questionamento para Deus. Deus respondeu ele com 70 respostas retóricas. Esse homem se chamava Jó. E Deus responde: Jó, Jó, aonde tu estavas quando eu estendi os céus com uma cortina? Aonde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde tu estavas quando eu soprei o vento sobre os quatro cantos? Aonde tu estavas quando eu delimitei o mar da areia da praia? Aonde tu estavas, Jó? 70 perguntas retóricas que ele não tinha como responder, a não ser se render aos pés de Deus. Então ele responde apenas com uma palavra. Ele diz: Senhor, eu sei que tudo tu podes, e de que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Em outras palavras, Jó está dizendo assim: Deus, desculpa eu te perguntar, não era isso que eu queria perguntar, não. Deus, agora eu entendo, não precisa mais responder. Eu agora sei quem tu és. E que no final o Senhor sempre vem com a vitória na mão daqueles que confiam no Senhor e não apenas ficam questionando tudo, não. Devemos ter uma fé cega em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Isso é fé, é confiar em Deus. Eu sei que vai passar, porque eu conheço o Deus da Bíblia, porque eu leio as Escrituras. Eu vi o que Deus já fez através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, dos apóstolos. Eu sei o que Deus faz, o que Deus fez e continua fazendo e fará de novo. Nós precisamos amar essa palavra. Essa palavra te afastará do pecado, ou o pecado te afastará dela. A escolha é sua. Não dá mais para sermos enganados, não. Sabe por que muitos são enganados? Porque não têm o hábito de ler a palavra. São enganados hoje. É por isso que eu sempre falo para você, quando eu vou pregar aqui nessa igreja, ou onde eu for: abra a sua Bíblia, fica me julgando e me analisando para ver se eu a prego de acordo com as Escrituras. Se todo pregador fizesse isso, se todo pregador entendesse isso, ele saberia a seriedade que é transmitir essa palavra. É a única palavra viva que pode mudar a nossa vida. Meus irmãos, eu acordo de manhã cedo, eu fico muito feliz com algo que acontece lá em casa. O nosso filho Wesley, de 8 anos, ele acorda de manhã cedo e a primeira coisa que ele faz, ele sai da cama com o olho fechado, o outro meio aberto, meio remelento assim, senta no sofá, pega a sua Bíblia, primeira coisa que ele faz, ele lê ela todos os dias. Ele já leu a Bíblia toda com 8 anos, e agora ele começou a ler ela de novo. Antes ele pedia para nós lermos com ele: lê comigo, pai. A gente ia lá ler com ele. Hoje ele fica lendo sozinho, e muito mais tempo do que antes. Isso alegra o meu coração, porque ele está entendendo a importância das Escrituras para ele. Agora nós encontramos crentes de 20, 30 anos de fé, 40 anos de fé, que nunca leram a Bíblia toda uma vez na vida, mas estão sempre prontos a reclamar, a questionar a Deus, estão sempre prontos a ouvir qualquer coisa que sai do púlpito. Afinal, eu não vou direto à fonte. Nós encontramos igrejas lotadas hoje, sendo enganados por um falso pregador e um falso pastor. Mas a culpa é de quem? A culpa é dos ouvintes. A culpa é da plateia. A culpa é daqueles que
ainda aplaudem tantos desvaneios teológicos, mas eu creio que Deus está nos dando uma maturidade espiritual nesse tempo, nessa casa, nessa igreja, aonde todos serão apaixonados pela palavra de Deus, vão estudar, se alimentar, e não vão ficar crente sofrência não, sempre sofrendo para um lado e para o outro, pastor, céus, vida, o que será de mim? Não, é um crente forte, fortalecido, que conhece as Escrituras e o Deus das Escrituras. Nós precisamos da palavra e do poder de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. E tem um exemplo na Bíblia de teoria e prática. Nós encontramos quando Jesus nasceu, os magos vindo do Oriente para visitar Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram uma experiência do poder de Deus. Eles viram uma estrela diferente. Afinal, eles eram astrólogos, eles eram estudantes da astronomia, eles conheciam as estrelas, deram nome a elas, estudavam. De repente uma estrela nova, e além de aparecer uma estrela nova, uma estrela que fica caminhando. Eles estão diante do poder de Deus. Eles começam a seguir aquela estrela, e eles vão até onde? Eles vão até Jerusalém. Mas não foi lá que Jesus nasceu, não era lá. Eles deveriam ir para Belém, se eles conhecessem a palavra. Mas como eles não conheciam a palavra, eles foram para Jerusalém. Chegaram diante do rei, falaram sobre a estrela, contaram sobre a estrela. O rei chamou os estudiosos, os sacerdotes, então eles contaram, não, isso é uma profecia da Bíblia. Quando o rei estiver chegando, essa é uma profecia bíblica, a estrela vai guiá-los até ele. Então agora, o rei diz, vão lá, adorar ele, e depois venham me contar onde ele está, porque eu quero também adorá-lo. Sei, o rei queria matar Jesus. Por que os magos não foram direto para Belém? Porque eles tiveram o conhecimento do poder, mas não da palavra. Agora, pelo outro lado, nós temos os sacerdotes que conheciam a palavra, as profecias, mas não conheciam o poder de Deus. Por que aqueles sacerdotes não foram junto com os magos? Porque eles conheciam somente a teoria, mas não experimentaram Deus na prática. Então eles permaneceram no mesmo lugar. Aqui está um exemplo de palavra e poder de Deus. Nós precisamos dos dois, sabe por quê? Porque somente conhecimento, isso vai te tornar um religioso, e somente o poder vai te tornar um feiticeiro. Nós precisamos da palavra e do poder de Deus. Nós não queremos só os milagres, não queremos só as manifestações do Espírito Santo, não. Porque quando não tem palavra, você corre o risco de estar vivendo uma emoção, e não a doce, real presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele se manifesta através da palavra de Deus sendo pregada do altar. E daqui está emanando vida, transformação, cura, salvação. Eu lembro que o domingo eu estou pregando a palavra nesta igreja. No meio da pregação, um homem foi curado do seu joelho, com dores terríveis, e veio me falar no final do culto: pastor, no meio da palavra, eu fui curado, porque essa palavra tem poder. Obrigado, Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos 3 tipos de palavra: a palavra escrita, a palavra revelada e a palavra encarnada. A palavra escrita é essa aqui. A palavra revelada é a palavra que o Espírito Santo traz sabedoria e entendimento dela. E a palavra encarnada é o próprio Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. Nós precisamos então ler a palavra escrita, e o Espírito Santo traz a revelação que aponta para a palavra encarnada. Toda a Bíblia é sobre um homem, ele se chama Jesus de Nazaré.
de Gênesis a Apocalipse, esse livro vai apontar para Jesus. Gênesis, ele é a semente da mulher. Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Números, ele é a rocha ferida por Moisés. Deuteronômio, ele é o profeta prometido. Josué, o nosso capitão. Juízes e Rute, nosso libertador. Samuel, Reis e Crônicas, o grande rei por excelência. Esther e Jó é o nosso advogado. Salmos é o nosso pastor. Provérbios, fonte de sabedoria. Eclesiastes, pregador. Cantar de Salomão, amado noivo. Profetas é o Messias prometido. Evangelhos é o Cristo de Deus. Atos é a representação pelo Espírito Santo de Deus. Epístolas, ele é o cabeça da igreja. Apocalipse, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último. Ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele tem uma espada afiada de 2 gumes. Ele é santo, ele é fiel, verdadeiro, princípio da criação, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E ele está sentado num alto e sublime trono, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Bíblia é sobre ele. João 17 vai dizer assim para nós: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer palavra para a sua vida? Leia a palavra, que ela seja a tua instrução dia e noite. Ame a palavra. Não tem como você ser um crente e permanecer sem ler a palavra. Tem uma frase que eu falo muito, você já conhece. Eu digo sempre assim: cachorros latem, gatos miam, e crentes leem a Bíblia e oram. Ou seja, é uma coisa básica, simples. Um crente que não ora e que não lê a Bíblia, na verdade, ele é um simpatizante do Evangelho, mas não é um crente. Mas você pode hoje se arrepender e dizer: Deus, eu quero amar a tua palavra, eu quero amar tudo que vem de ti, eu quero te colocar em primeiro lugar, e não a série do Netflix, não. Meu irmão, não é pecado ver série, não. Eu também gosto, hoje muito menos, porque é difícil achar uma coisa boa para ver. Não tem mais Breaking Bad para ver, né? Já olhei 3 vezes, já foi. Mas tem uma série que é a melhor de todas. Ela se chama A Palavra Sagrada de Deus. Essa é a melhor série que você pode ver na sua vida. Essa palavra, em primeiro lugar, ela pode te confrontar. Ela te confronta, porque a gente precisa disso. Todos os dias eu preciso ser confrontado por Deus. Eu preciso ser transformado, mudado. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra diz para você, sabe o que? Arrependei-vos, negue a si mesmo, geração má e adúltera, raça de víboras, demônio. Agora um crente arrependido, Deus chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Aprendei de mim, venham a mim, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa palavra também é para encorajar você. Ela te encoraja, ela move você, ela movimenta você para pensar não somente nas coisas da terra, mas nas coisas do alto, daquilo que é eterno. Um dia tudo vai acabar, tudo vai terminar. Você pode estar aqui hoje, amanhã eu posso estar fazendo o seu funeral. Já aconteceu isso. Mas se eu estiver lá, e se eu conhecer você e saber que você é um crente real, verdadeiro, Jesus, eu vou dizer: glória a Deus por a vida dele. Vou ficar feliz que você foi antes de mim, guardou a fé, completou a carreira. É isso. Enquanto a nossa vida estiver focada nas coisas de baixo, só vamos pensar nas coisas de baixo. Quando estivermos focados nas coisas do alto, o nosso pensamento, as nossas vontades serão outras. Eu não serei mais dominado pelos prazeres dessa terra,
mas tem algo muito melhor me aguardando, me esperando, e eu preciso ser preparado para estar com Ele. Isso aqui se chama preparação para a sua vida. Ninguém que não foi preparado aqui na terra vai subir para o céu, não. Tem que amar a Jesus sobre todas as coisas, e amar a Jesus sobre todas as coisas é amar tudo que vem dele, e principalmente a sua palavra. Mas eu creio que está acontecendo algo sobrenatural nessa igreja, porque na sexta-feira passada eu pensei, vai ter 20 pessoas aqui, no máximo 30. Eu cheguei aqui antes das 6 da manhã, eu já encontrei uma fila de carros. Eu disse, tem algum outro evento aqui na igreja? Só pode. Mas tinha mais de 200 pessoas aqui, num culto de oração, às 6 da manhã. E sexta-feira agora tem de novo. Eu não sei você, mas se você quer a Jesus na sua vida real, verdadeiramente, e não viver mais um evangelho de simpatizante, meu irmão, está na hora de colocar o pé no acelerador. Você é um crente real e verdadeiro de Jesus? Então você pode dizer com total autoridade, sai da frente, Satanás, porque atrás vem crente. Nada pode parar você, não. Um crente que conhece a palavra de Deus e conhece Jesus de joelhos dobrados, nada pode o parar, nada pode o impedir, porque maior aquele que está em nós do que está no mundo. Meu irmão, coma a palavra, seja apaixonado pela palavra, se alimente da palavra, leia a palavra, não tem desculpa. Dá para ler 3 capítulos por dia, você lê toda a Bíblia em um ano. É simples, é rápido, é 15 minutos às vezes. Acorda mais cedo para ler a palavra e para orar, e o seu dia nunca mais será o mesmo como antes. Faça a prova disso. Faça a prova disso. Acorda meia hora mais cedo do que o seu normal para ler a Bíblia e para orar. O seu dia será totalmente diferente, porque você se alimentou antes de qualquer coisa. Você se alimentou do alimento do céu para a sua vida aqui na terra. Deus está preparando um povo para os últimos dias, e esse povo tem que conhecer a Deus. O próprio profeta advertiu-nos: o erro de vocês está em não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Não busque só o poder, as bênçãos, mas busque o Deus de toda a glória, o Deus que Ele é o abençoador de todas as coisas. Você quer bênção? Deus tem bênção para você, mas eu tenho algo a mais para te oferecer nessa noite. Eu tenho o abençoador para caminhar com você por toda a sua vida. É o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, inefável, inerrante, infalível. Essa palavra tem que estar no nosso coração, ou senão as coisas da terra estarão aqui dentro. Ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Amém? Se coloque em pé nessa noite, meu irmão. Eu quero que você preste atenção nesse momento. Jesus foi aquele que mais trabalhou quando esteve aqui nessa terra. Preste atenção aqui. Jesus sempre trabalhou e nunca mandava ninguém no lugar dele. Jesus não mandava representante. Ele poderia. Ele tinha 12 apóstolos, depois ele teve 70, mas não. Ele sempre trabalhou incansavelmente. Mas aí chegou um dia em que os apóstolos tiveram uma ideia: vamos dar um descanso para Jesus? Está cansado, vamos dar um descanso para ele. Conseguiram dinheiro, pagaram uma estadia para ele. Jesus estava descansando. De repente chegou uma mulher das províncias da península, chamada a mulher cananeia. Descobriu onde Jesus estava, bateu na porta: ei, Jesus está aqui? Eles disseram: Jesus está. Talvez Jesus poderia dizer: não, não estou, manda ela embora, estou no meu dia de descanso. Mas não, Jesus foi atender aquela mulher.
Aí aquela mulher veio falar com Jesus: Jesus, eu preciso de uma bênção. Porque afinal ela tinha uma filha doente em casa. Ela era estrangeira. Ela era pagã. Ela correu até Jesus porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar sobre Jesus e aquilo que ele estava fazendo aqui na terra. E ela creu em Jesus. Jesus, eu preciso de uma bênção, Jesus. Jesus não respondeu nada. Ficou em silêncio. Às vezes a pior resposta é o silêncio. Aquela mulher poderia reclamar, ir nas pequenas causas. Ó, o Jesus que está curando e não quis me atender. Poderia gritar para o mundo inteiro, mas não, sabe o que ela fez? Ela disse: mas Jesus, eu preciso de uma bênção. Agora Jesus responde para ela. E sabe qual é a resposta de Jesus para ela? Jesus diz assim para ela: mulher, eu vim senão para as ovelhas de Israel. Em outras palavras, eu não vim para você, eu vim para o povo escolhido. Agora aquela mulher poderia de uma vez por todas esbravejar, gritar: como assim? Tu não é o Jesus? Mas sabe o que ela fez? Ela se prostrou. Tem gente que se prostra depois que recebe a bênção, e tem outros que se prostram antes de qualquer coisa, porque já sabem diante de quem que estão. Ela se prostrou diante de Jesus. Ela deu um show de fé. Aí sabe o que aconteceu? Jesus responde para ela mais uma vez. E qual é a resposta? Mais uma resposta negativa. Jesus diz: mulher, eu não posso tirar o pão da mesa para dar para os cachorros. Além de não responder a primeira vez, a segunda, agora Jesus chama ela de cão. Sabe qual é a resposta dela? Ela entra na metáfora de Jesus. Ela diz: Senhor, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Ah, Senhor, eu quero uma bênção e não vou sair daqui até receber, porque eu sei quem Tu és, Jesus. Eu sei que eu estou pedindo, recorrendo ao único que pode me dar uma bênção. Aí Jesus diz: oh meu Deus do céu. Sabe o que Jesus diz? Ele diz para os discípulos: homens, vocês são homens de pequena fé. Os discípulos que andaram com Jesus, que viram os milagres, homens de pequena fé. Mas para a mulher cananeia, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, pega a tua bênção e vai, a tua filha já está curada. Aquele que conhece o Jesus da Bíblia, ele dobra os joelhos uma vez, ele pede. Se Deus não responder, amanhã ele pede de novo. Ah, eu vou pedir de novo, porque eu sei que se não for hoje, amanhã ou no próximo dia, mas um dia ele vai responder. Porque que eu vou com ainda mais demonstrar minha fé a Ele. Eu vou me prostrar ainda mais a Ele antes de receber qualquer coisa, porque Ele é tudo que eu preciso. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Eu não quero só as suas bênçãos, eu quero todinho Ele para mim. Ele é o abençoador de toda a minha vida. Ele é a bênção mais poderosa de todo mundo. É o melhor presente de todos. Como está a tua fé nessa noite? A tua fé é nutrida quando você ouve a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus sobre a própria palavra de Deus, sobre o próprio Jesus. Eu quero te convidar, antes de qualquer coisa, a todos os dias se alimentar da palavra, para aumentar a sua fé todos os dias. Aí você vai entender que Jesus não demora, não chega atrasado. Ele vem sempre na hora certa. O problema de não ter recebido ainda é de não ter confiado totalmente nele. Esse é o problema de muitos não receberem as bênçãos de Deus. É porque não confiam nele totalmente ainda para receber. Eu confio um pouquinho só. Um momento eu entrego para Deus, mas outro eu pego de volta. É isso que acontece quando eu volto a me preocupar com uma situação que eu já entreguei para Deus.
Eu oro, Deus, eu entrego esse problema nas tuas mãos, Deus. Ah, Deus, me ajuda, Senhor. Eu não aguento mais. Está nas tuas mãos. Amém, glória a Deus. Aí você levanta da oração, você vira as costas, de repente aquele problema volta a ser uma preocupação do seu coração. Sabe o que está acontecendo? Você está voltando lá. Oh Deus, com licença, Deus, me devolve aqui o problema, por favor, porque eu vou tentar resolver do meu jeitinho de novo, o meu jeitinho brasileiro. Vou tentar, tá? Isso você faz quando você volta a se preocupar com aquilo que você já tinha entregue para Jesus. Aí Jesus não pode fazer, não. Você pegou de volta. Você disse, Jesus, eu vou resolver do meu jeito. Agora se você entregar, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Se não responder hoje, ah, Deus, eu continuo entregando nas tuas mãos amanhã. Se não responder de novo, ah, eu continuo entregando nas tuas mãos no outro dia. Porque eu sei, Deus, que assim como a mulher fenícia, o Senhor uma hora vai responder conforme o tamanho da minha fé. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós estamos diante de um tempo em que nós viveremos muitos milagres acontecerem aqui. Mas para isso, nós estamos vivendo um processo de voltar às primeiras coisas ordinárias de Deus, que é o princípio de tudo, é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo pela palavra e pelo poder de Deus. O poder só vai ser manifestado através da palavra. Ame a palavra, ame a Jesus, e as bênçãos te alcançarão. Talvez você é como a mulher fenícia hoje. Talvez você é como essa mulher, uma estrangeira, que para muitos que andavam com Jesus, não merecia, não tinha condições nem de ser recebida por Jesus. Mas ao contrário do que eles pensavam, Jesus veio para todos. Jesus veio para alcançar a todos. Ele veio para transformar a todos. Ele veio para curar a todos, o quanto o buscarem. Feche seus olhos. Adore Jesus por um instante. Agradeça a Ele por essa palavra. Obrigado, Jesus. Aumenta a fé do teu povo nessa noite. Nutre com a tua palavra. Não queremos mais, Jesus, enganar a nós mesmos, achando, Jesus, que os nossos métodos religiosos são suficientes para dizermos que somos discípulos de Jesus. Não é meramente vir em um culto, não é meramente estar aqui. Isso não tem poder sobre minha vida se eu não recorrer ao Senhor todos os dias. Eu posso até receber um milagre hoje, mas não receberei o maior milagre de todos, que é o próprio Jesus. Eu creio, Jesus, que uma maturidade espiritual sobre o nosso tempo. Eu te peço, abre o coração nessa noite dessa mulher, desse homem, para amar o Senhor sobre todas as coisas, para amar o Deus de todas as bênçãos, e saber que se nós temos ao Senhor, nós temos tudo, porque o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, e o Senhor não me faltará. O Senhor nunca me deixará em falta, sempre estará presente comigo. Mas talvez hoje tenha alguém aqui, Jesus, que precisa de uma cura, precisa de uma resposta do Senhor, e está depositando a sua fé em Ti agora. Eu te peço, alcança agora essa mulher, alcança agora esse homem. Eu quero liberar uma palavra de cura sobre a igreja nesse momento. Você que tem uma enfermidade, se você puder colocar a mão nessa enfermidade, coloque agora, e você verá o poder de Deus sendo manifesto através da palavra pregada.
Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, amigo Espírito Santo, Espírito de cura, vem sobre a tua igreja agora. Cura o enfermo agora em nome do Senhor. Liberamos cura agora sobre o enfermo, cura agora sobre o doente. Deus, que o caroço desapareça, que o câncer suma agora em nome de Jesus. Seco, seja seco agora. Dores crônicas nas costas, joelhos, tornozelos, dores de enxaqueca. Deus, cura agora, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, manifesta o teu poder através da palavra pregada. Faz a tua obra, Espírito Santo, faz a tua obra. Nós te adoramos nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos. Será que você pode adorá-lo? Levante a sua voz. Obrigado, obrigado, Espírito Santo.